Olá! Neste episódio da República Popular das Letras, nós vamos receber um dos maiores poetas do Brasil, direto de Araxá, Minas Gerais, para o mundo. Chico Alvim! É um prazer recebê-lo aqui, junto com a Malu Verde, que também é poeta, não é? E é um grande prazer recebê-los aqui para a gente conversar sobre a sua produção de poesia. Estupendo, ACQ. Olha, fico muito grato e estou muito feliz de estar aqui com vocês dois, viu? Companheiros de jornada, nós estamos aí. Vamos lá para o que der e vier. Ô Chico, a primeira pergunta eu queria fazer é o seguinte: você também foi invocado, bulversado e hipnotizado pelas 3 moças do sabonete de Araxá? Muito bem lembrado. Bem lembrado. Eu sempre tive por elas a maior devoção. Primeiramente pelo buraco da fechadura, né? Depois as moças se acercaram, né? Felizmente, enfim. E aí aquela farândula, né? Que a vida vai carregando a gente e elas sempre vão se tornando uma aqui, outra ali, que nem as efemérides, não é? Que as aleluias, siriris. As aleluias. Mas, enfim, tenho sim por elas a maior devoção. Evidentemente, para quem não se lembra, esse é o primeiro verso da Balada das Moças do Sabonete de Araxá, do Manuel Bandeira. Eu imagino que uma das suas influências tenha sido o Bandeira, o Drummond. Seguramente. Foram os dois, não é? E tive o prazer de conhecer os dois, porque eu não sou tão mocinho assim, então tive uma breve convivência com ambos. O Manuel Bandeira era muito amigo de meu sogro, um grande amigo dele, que era o Rodrigo Melo Franco de Andrade. E tinha um jantar que eles tinham toda semana. Então iam lá e às vezes eu comparecia, via e ficava lá naquela admiração muda, surda. Mas ele gostava de tietagem. Ele era muito gentil. E uma das coisas que eu aprendi na vida é achar que as pessoas que esnobam os tietes, elas não têm um coração muito quente. Você tem que ter a afabilidade, deixar o tietador absolutamente à vontade. Ele próprio criando os seus limites. Tem uns chatos tietes que mas eles se liquidam no processo, né? Então é isso, o Bandeira era adorável, né? Ao contrário de alguns, eu já levei fora, já fui manifestar minha tietagem. Eu tendo para a tietagem. Eu tenho certa vocação. Eu tenho essa vocação. Por isso é que eu tenho essa simpatia pela categoria. Evidentemente que é também muito em proveito próprio, né? Mas é uma defesa antecipada. Mas eu já levei uns pescoções de grandes e admiráveis escritores que não gostam de tiete, não gostam, têm antipatia. E aí eu paguei um preço por isso. E aquilo machuca. Você fica até hoje, eu não leio mais Cicrano. Prometo que eu comecei a... Faz muito bem. Mas olha, me conta um pouquinho da sua vida. Você nasceu em Araxá, Minas Gerais, em 1938, né? É verdade. Me conta como é que você cresceu, onde você estudou, a carreira diplomática e exatamente como é que começou a sua produção de poesia. Pois é, eu acho... Bom, meu pai foi prefeito de Araxá muitos anos. Ele chega em Araxá
por volta de 1930 ou 32, 30, acho que ele já estava lá em 30, 31. Naquela época, e não sei se até hoje, não, hoje acabou, a Constituição acabou com isso, mas eram nomeados os prefeitos dos municípios que eram termas, né? Eram de nomeação do presidente da República. O Getúlio, ele fez um pouco, saindo da universidade, ficou uns anos trabalhando com meu avô nas fazendas lá do vovô, na Mata Mineira, e depois ele tinha uma certa vocação política, e aí entrou na Revolução, ou pelo menos na periferia da Revolução, mas no centro, Minas era influente no período, e ele acabou prefeito de Araxá, onde ficou 10 anos, 30 a 40. Eu nasci em 38. Minha irmã Maria Lúcia, também poeta, ela nasceu lá também, em Araxá. Somos os dois de Araxá. E os irmãos mais velhos, Maria Ângela, poeta, e Maurício, poeta, Olha, todos, e Fausto, que veio por último, carioca, Rio de Janeiro. Em 43, nasce Faustinho Caçula. E que eu já perdi todos. Pai e mãe, eu sou o último dos Abencerrages, como diziam, né? Enfim, a origem é um pouco essa. Agora, papai, já em 40, ele já estava no Rio de Janeiro. E o Getúlio levou ele para lá. E aí eu praticamente, de Araxá, eu não tenho memória nenhuma. Eu só me lembro do Rio de Janeiro. E nós morávamos no início do que seria hoje da estrada da Avenida Niemeyer, ali no fim do Leblon. olha. E eu tenho uma lembrança muito viva do que era o mar ali naquela região. Era um mar que já sempre batia, como sempre bate até hoje, naquele costado ali, que é lindo. É maravilhoso. Uma né? maravilha. E aí ficava uma variação de... Eu me lembro o mar como uma coisa de pedra, tinha uma aparência também de pedra, porque aquela diferença de tons, de verde fechado e verde mais claro, produzia com aquelas estrias de espuma, que batia aquele movimento das ondas nas rochas, né? Criava uma coisa, um espetáculo de cor assim, marcante, forte, né? Úmida, e isso continuava no banheiro lá de casa, porque o banheiro tinha uns azulejos verdes que repetiam um pouco Olha que coisa. aquela cor fechada e pétrea que o mar tinha na natureza. Isso ficou gravado para sempre. Realmente é uma imagem. Aliás, eu já contei isso em outras oportunidades que eu tive. E sempre é um bom sinal começar por essa lembrança, me dá um frescor. Banho metafórico. Metafórico, E já que falamos em banho, tem um outro também do café, porque eu cheguei a ver da fazenda do meu avô, que era uma fazenda já em decadência nesse período, mas ainda com porte senhorial muito, muito grande. Era uma fazenda de café. E aí tinha lavouras de café ainda. E eu me lembro de eu, em cima do carro de boi, com o carro cheio, aquelas esteiras, né? E indo em direção da lavoura para a fazenda, e chegando na fazenda, eles abriam aquelas esteiras e eu caía dentro de um tanque cheio de café, junto com o café. Então era aquele cheiro, era uma coisa deslumbrante. Você caía, dava aquele mergulho. Eu já sabia nadar, porque eu aprendi a nadar sozinho lá em Copacabana. Então, enfim, é uma vida aventurosa. Realmente esse início, esse portal, depois não houve tantos acontecimentos tão
tão importantes quanto esses 2 banhos que eu tomei, eu acho. Bom, você está lá no Rio de Janeiro. É isso, Rio de Janeiro. Menino, vendo Menino. essas maravilhas todas, e aí você vai para a escola, etc. Como é que você chega no Rio Branco? Pois é, no Rio Branco, né? Aí houve eu fiquei entre Minas, porque eu ia para as férias, na fazenda do avô, e depois Belo Horizonte, nós moramos em Belo Horizonte também. Meu pai fez parte do governo do Milton Campos. Ele esteve lá acompanhando o Milton. E ficamos 5 anos em Belo Horizonte e depois voltamos para o Rio. Aí eu já estava com os meus 13, 14 anos e já mais ou menos pronto para aquelas situações futuras da adolescência, aquela adolescência assim, no Rio de Janeiro, meio de mineiro bobo, né? Aquela coisa, os cariocas todos, chegou mais um otário, aí Minas, que carioca com aquela filosofia, que é o contrário, de certo modo, da nossa. A nossa é muito mais disfarçada, mais disfarçada, tudo sonso. Uma sonsice. Sonseira danada. Uma sonseira danada. Mas os cariocas sempre davam, de princípio, um receio enorme, porque eles atemorizavam. Né? Eu sofria de um bullying permanente, achando que eu era o candidato. Eu ia comprar um bonde, o mínimo que eu tinha que fazer no Rio era comprar bonde. Né? Mas não, ao contrário, adorava. E aí atravessei o ginásio, o Colégio Franco Brasileiro, uma boate lá que eu inventei, porque houve um período de vida que eu não conseguia estudar, o rendimento era muito pouco. E aí eu fui aluno do... Bom, não vou dizer, já que eu falei que era uma boate, vai ver que hoje é um grande centro. E eu não vou falar mal do meu currículo acadêmico. Bom, eu considero que é bem, mas tudo bem. Mas você já era ligado à poesia nessa fase? 13? Não, no 13 eu gostava de gibi, futebol, essas coisas de turma. Tinha a turma da General Glicério, que era uma turma da pesada, e eu frequentava muito. A tal ponto que meu pai virou-se um dia e falou: se eu fosse você, não ia assim tão frequentemente lá embaixo. Porque eles vão enjoar, hein? Eles enjoam, acabam enjoando. Ele fez um exame dos glicerídeos, estava muito alto. Glicerídeos, é verdade. Eu já estava começando. Né? Mas, enfim, aí eu cheguei ao vestibular, fiz direito até o 2º ano, mas aí eu resolvi entrar para o Itamaraty, porque por influências assim de amigas da minha irmã, Maria Lúcia e de Maria Ângela, sobretudo de Maria Lúcia, de uma grande amiga que era casada com um diplomata, e eu ficava lá achando que ele levava um bidão, então eu queria levar aquele bidão. Né? Ele tinha um apartamento no Arpoador, lindo, dava para o Arpoador, um edifício lá, que está lá até hoje. E aí achava que a vida era aquilo. Mas foi a primeira influência. Depois, aí começa um período mais sério, né? Que você começa... Vêm as influências, aí entra a literatura, entra a Ângela, entra a Lucinha. Eu tive o privilégio de ter essas 2 irmãs que eram realmente, enfim, exerceram sobre mim uma influência muito grande. E me tiraram um pouco de um marasmo, de uma coisa meio... que eu sinto um pouco que não era muito bom. Era uma tendência um pouco... aquela coisa meio atravessada que é a adolescência, não é? Sim. Mas foi muito bom, porque aí começou o interesse grande, Lucinha, sobretudo de Lucinha, que era mais próxima, a diferença de idade de 7 anos, e a influência dela foi muito grande, ela, sobretudo artes plásticas.
ela começa a escrever um pouco mais tarde. E nesse período que ela ficou muito própria, porque ela tinha uma certa antipatia, ela não gostava muito de mim, achava eu muito... Não sei, eu não tive tempo de saber dela própria qual a opinião que ela tinha a meu respeito. Mas, enfim, mas ela, com o tempo, ela começou a mudar e aí me adotou e me levava para as beiradas da vida dela, que eram interessantíssimas. Ela era inteiramente libertária, né? conectada, mas de um modo absolutamente fantástico. Ela era tinha um caráter muito danado, que era uma brigona. Nós brigávamos sem parar. Nesse período eu era muito... Mas depois era uma pugna incessante, mas sempre muito próximos e muito, enfim, amorosos. Não? Eu, pelo menos, ela não sei. Mas, enfim, aí a vida foi um pouco... A influência dessas duas foi decisiva, do ponto de vista assim, de contato com a poesia. Eu tinha uma grande admiração por uma e por outra. E aí eu fui descobrindo a literatura, fui lendo. Me encantei logo pelos modernistas nossos. Eu lia muito o Oswald de Andrade. Eu tive uma iniciação muito boa através delas. E ainda o dominante era a cultura francesa. Então eu ainda tinha não era a cultura americana naquele... Eu peguei exatamente o finalzinho do prestígio da França, não é? Então as primeiras traduções, os primeiros aprendizados do francês. E aí fui descambando para uma outra encarnação, vamos dizer assim, que foi a da política, que foi um período um pouco mais tarde, dos anos 60. O interesse pela política cresceu no Brasil. Houve aquele período tremendo do final do governo do Getúlio. As pessoas tiveram um processo de politização, da minha geração, grande e intenso, não é? Intenso. Eu sentia que eu fugia de um lado, que era uma coisa que eu sentia um pouco como excessiva, né? Que eu não teria condições de suportar aquele tipo de pressão, porque era muito violento. O Rio já era uma coisa que você sentia, né? Essas coisas todas que a gente sente no Brasil, que só fizeram acentuar. Né? E, enfim, aí já entra isso tudo também com o conhecimento e a curiosidade intelectual grande por assuntos brasileiros. Foi crescendo. Muita leitura, jornais, e começa aquela coisa que atinge até os poetas mais velhos. Na geração Goulart tem um processo semelhante. Nesse período você sai daquela indiferença, ou você sente isso na obra deles todos, não? E na atividade literária do período, você sente muito isso, não é? Que é o início dos anos 60, final dos anos 50, ainda há muita indiferença do meio intelectual, uma parte muito, ao contrário, muito consciente do processo. A civilização brasileira começa por ali, o Enio, né? E o Moacir Félix, o Para Todos, tem uma série. Os meus primeiros poemas saíram no Para Todos. O Correio da Manhã saiu um antes, e depois os outros com o Moacir Félix, que dirigiu Para Todos. Que o CPC da Uni. O CPC da Uni, mas que eu não tinha ligação. Porque aí eu tinha esse lado outro que freava um pouco, eu não tinha maturidade para ir tão longe. Não. Eu me lembro que, quando eu fiz o vestibular, eu fui contactado passei em Direito,
E eles me ofereceram um prêmio. Eu fui dos primeiros colocados, eles me deram o centro acadêmico, não, o centro acadêmico. Eles me deram um prêmio dos livros e depois vieram me convocar para a política universitária. E eu não fui. Eu disse que não queria me comprometer como bom mineiro. Enfim, tem muito de brincadeira disso, mas isso tudo era muito sofrido, né? Eram desafios que você sentia e estava no início de um processo de maturação. E, no meu caso, sempre foi meio irregular, para dizer o mínimo. Às vezes eu agia com maturidade, às vezes sem maturidade nenhuma e sem muito descortino, Eu acho que é isso aí. Descobri o Rio Branco, fiz uma grande amizade num período com um poeta extraordinário, que é o Zuca Saldanha. Zuca Saldanha, um dos pseudônimos dele. Carlos Felipe Saldanha, filho do pintor Firmino Saldanha. Fomos amigos e somos até hoje um amigo um irmão, uma pessoa querida. Vai fazer 90 anos agora. E esse, sim, um dos grandes poetas brasileiros, que está sendo descoberto, depois vem um período que encobrem, depois descobrem novamente, e ele já teve muita, e tem muita notoriedade, vai ganhando. E o dia que descobrirem o baú dele, é o Fernando Pessoa que se cuide, porque é muito mais. Esses dias eu entrevistei aqui um colega seu de Itamaraty, William Agel de Mello. Claro, conheço tanto. Claro. Grande filólogo. Filólogo prodigioso. É fantástico. O William é uma figura extraordinária. Eu vivi com ele no período que eu entrei no Itamaraty, ele já estava. Ele entrou no concurso anterior. E a turma dele é a mesma do Zuca. E nós entramos, eu acho que no mesmo ano. Eu tenho a impressão que formamos... Não, eles entraram um ano antes. E o William era muito amigo do Guimarães. Guimarães Rosa. Do Guimarães, amigo. O Guimarães gostava muito dele. E o William sempre uma curiosidade, muito boa pessoa. Eu gosto muito. Perdi o contato, né? Cada um vai para um lado nessa profissão. Eu tive com ele só nesse período inicial, mas foi um período de uns 3 anos. Ele era assistente do Guimarães e nós habitávamos o último andar dos anexos do Itamaraty, laterais do Rio de Janeiro. Ótimo. Olhávamos para o cisne já. Ô, Chico, voltando às influências que você teve, a Malu tem uma pergunta aí sobre o Baudelaire. Não, isso foi o pior que meu celular deixei em casa. Era uma pergunta muito bem construída. Muito bem construída, da Vilma. Era uma surpresa. Eu queria te ler a pergunta bem construída. E o que aconteceu? Fiquei sem o celular. Então, assim, o que eu posso te dizer em síntese, que é uma pergunta também que dialoga com o que a professora Clara Alvim pensou em também te perguntar, eu pedi a ela, as duas querem um pouco que você, gostaria um pouco que você dissesse aqui o seu processo de construção a partir dessa poesia que mostra muito o lado duro, terrível, nojento, barra pesada e ao mesmo tempo suave e belo da vida, né? Então, como é esse processo? Se ele vem logo, se ele é mais construído, se ele é mais intuitivo. E aí a Vilma lembrava, será que é o Elefante que tem aquela dedicatória aos 4 mortos, ao Alexandre Eulálio, ao Picasso, aos teus grandes amigos, os 4 mortos. Aí ela lembrava também do Baudelaire. Só que eu não posso te dizer exatamente o contexto, mas isso vai te fazer dizer alguma coisa sobre essa questão, né? Espero.
Pois então. A referência mais complicada aí é o próprio Baudelaire, né? Porque foi uma relação que se estabeleceu muito cedo, mas pela figura do poeta no início, porque eu não tinha maturidade, nem os instrumentos de conhecimento da língua, do francês, mesmo a vivência literária, mas eu já o admirava totalmente, quase que numa intuição, sem ler a poesia dele. Ele me chegou até por uma aura que ele tinha, não é ele que é o poeta da anti-aura, né? Mas as fotografias do nadar dele me impressionavam tremendamente. E deixa eu fazer expressão. uma coisa que eu quero dizer. O Chico, que foi um homem muito, muito bonito, eu conheço há muitos anos. Foi, imagina. Mais de Eu 40 não gostei. Desculpa. O único que é mais bonito é ele. Teve um momento em que o Chico, aquela fotografia famosa do nadar, era muito parecido. Olha que genial. Muito parecido. Eu queria dizer isso, porque que tinha Deixa eu fazer uma pergunta aqui, aproveitando a deixa, que é o seguinte. O Baudelaire é considerado o marco do modernismo. Verdade. Quando ele faz aquele poema em prosa, em que uma família de trabalhadores está de frente à vitrine, aos vidros de um restaurante que acabava de ser inaugurado e que já tinha luz muito feérica ali em Paris, ele vê um casal jantando e a mulher do casal olha para aquele homem com os filhinhos ali famintos, não é? Que supostamente deveriam ter sido expulsos da cidade de Paris para o banlieue. Só que o prefeito lá, o Haussmann, não contava com que os pobres não são expulsos, eles voltam. E aí esse poema é considerado por muitos como inaugurando o modernismo na literatura. E, evidentemente, ali já tinha arquitetura também, etc. Depois, no Brasil, com a Semana de 22, existe essa ideia do modernismo de maneira um pouco mais restrita. Então, é um caso do modernismo dentro de um movimento muito mais amplo. Eu estou perguntando isso porque, pelo que eu vejo aqui, você teve a influência do Baudelaire e também, você já falou, do modernismo de 22, com Oswald de Andrade, etc. Como é que se dá essa confluência? Porque depois ele veio a ser um grande leitor do Baudelaire. No início foi a figura, mas depois... não. Mas é bem interessante essa junção do que você falou agora com a questão que Malu nos transmitiu da Vilma e de Clara, né? Porque isso tem a ver com o fenômeno tem esse, vamos dizer assim, no detalhe, que é a visão que você traz do modernismo brasileiro, como é que ele se encaixa dentro desse panorama maior, né? Bom, tem a tendência, quando eu falo da influência que eu tive, eu estou me referindo do modernismo, eu me refiro àquela específica dos meus 20 anos, quer dizer, de jovem leitor do modernismo. Hoje já não corresponde nem às leituras que eu tive a posteriori desse momento, né? Porque o modernismo, aí eu fui sentindo essa dimensão, né? Antes era só aquela alegria, aquela fusarca, aquele baile, né? Aquela coisa que se passava num território importantíssimo, que é o território da vanguarda, e talvez o elemento que mais permanente da vanguarda desse período, que é menos o conteúdo do que a forma.
A grande invenção dos anos 20, da vanguarda dos anos 20, é a liberdade formal, é a invenção formal. De repente, né, as formas saíram daquele quadro, daquele realismo pobre do século XIX, enfeitado, ornamental. Pobre não, porque deu Flaubert, só Flaubert, nossa, não precisa outro. Não precisava outro, deu Dostoiévski, não tinha nada de ornamental. Né? Mas se você pega a literatura convencional, né, era muito ornamental e muito sem alma. Né? E isso influenciou muito. Sobretudo eu, jovem, né? Aquela alegria, você lê um Apollinaire, lê um Rimbaud. Né? Não, Rimbaud já pertence a essa outra tradição, a tradição mais que é do grande modernismo. Né? Esse modernismo que o nosso aqui estava falando de início, quer dizer, esse movimento que, de fato, aí estava encostado né? Quer dizer, com a realidade saía dali. Né? Você tinha isso que é a grande poesia e que pega aquele século todo. Né? É quando a linguagem encosta no século, na história, tem uma concretude e um convencimento que não é um exercício. O resto é busca, você fica buscando, fica querendo que ela tenha aquele sentimento profundo do que é realmente poético, daquilo que permanece, daquilo que é sólido, que se confunde com a história do homem, com a inteligência, com a sensibilidade, com a perspectiva toda. Isso é uma coisa muito séria e nem sempre acontece. Quer dizer, em geral, você patina, você fica, né, fazendo E é assim. Né? Então, eu acho que realmente... e tem Machado, né, que é outro elo extraordinário. Não é? Quer dizer, você tem uma literatura como de Machado e, hoje em dia, você vê, quer dizer, ambas têm o seu lugar. A vanguarda, por exemplo, esses períodos, ambos têm o seu lugar. A vanguarda, ela continua, as formas, por exemplo, aí já caindo para essa área vanguardista, que eu sentia, quando eu comecei a escrever, assim, por volta dos anos 60, que andavam soltas pelo Rio, você percebia, quer dizer, você percebia no cinema novo, né? Você percebia no cinema marginal, com o qual eu me identifiquei até mais, um processo de vida subsequente. É uma invenção prodigiosa formal. Os filmes do Julinho Bressani, do Joaquim, são filmes extraordinariamente inventivos. Eu estava vendo outro dia o Tiradentes. É uma coisa sublime, de uma beleza, de uma brincadeira, uma Macunaíma dele, mas potencializado. O Homem do Pau-Brasil, que levou muita paulada, é lindo. Tem coisas assim formidáveis. E ele estava partindo para um filme extraordinário, que foi desviado. Casa Grande. Né? Que foi mas melhor ainda que o Casa Grande. Do Bento. Era do Bento. Do Bento é muito O Bento, que tem o roteiro. Né? Então, eram formas que estavam soltas, né? E que você pegava outras, pegava o Zé Celso, poxa, a revelação do Zé Celso, com o Rei da Vela, eu vi em São Paulo e vi no Rio. Cheguei em Paris, também por falta de informação minha, nada que eu vi em Paris se comparava em matéria de força, é um negócio extraordinário. De inovação formal. De interesse. Eram técnicas na poesia. Você estava se referindo ao Sol dos Cegos, né? É o período que eu fiz do Sol dos Cegos e que é muito convencional, quer dizer, não se compare matéria de arrojo formal. Sim, mas de qualquer forma você estava influenciado pelas técnicas. Estava. Jornalísticas, cinematográficas. Sem dúvida, estava procurando. A forma é tudo, não é? Quer dizer, de certo modo, ela realmente comanda o processo. Né? O
Mayakovsky Agora dizia tem... que não tem poesia revolucionária sem forma sem forma revolucionária. Claro. É verdade, não é? Mas a outra verdade também existe, quer dizer, o conteúdo, quando a coisa fica perfeita é quando o conteúdo encosta na forma, a forma encosta no conteúdo. Então você tem um século que te é oferecido assim, de mãos abertas. Né? Eu costumo dizer, não sei se você vai concordar, que depois desse auê todo, tem um auê. Claro. Mas o que prevalece mesmo, etc., incluindo essas formas, etc., mas digamos, o Carlos Drummond, que é um machadiano. Verdade. Sem dúvida. Sim, sem dúvida. Tem muito isso. Não há dúvida que... E o poema que eu mais... Bom, Drummond é uma coisa à parte, não é? Mas é o poema que, aliás, ele pôs os dois... Há uma preferência, noto, em torno da Máquina do Mundo. Sim. Mas eu gosto mais do Relógio do Rosário, que vem ao lado e que forma um díptico. Um díptico, exatamente. Isso. Posso sugerir, já que a gente está falando do início, claro! E você citou Sol dos Cegos, que ele leia o poema Sol dos Cegos, que é uma maravilha. Claro. Então vamos lá, não é? Tá bom de distância? Sol dos Cegos. No cerne do instante, nada nos vê, nada vemos. Não nos explica o que somos, o que seremos. Matéria sem sonho, nítida matéria, nele nos temos. Sou astro, não sou estrela. Meu calor não irradia. A chama que me aquece é fria. Sou astro, não sou estrela. Minha luz não ilumina. É lâmina com que me sangro retina. Eu vou pegar essa frase aqui, a minha luz é fria, né? Como que diz aqui exatamente a frase. Chama que me aquece é fria. E vou pegar uma frase do seu amigo e grande Alexandre Ollali, quando ele disse, né, que a maior voz lírica da tua geração era a tua, né? E aqui eu vejo a minha chama é fria. Então é essa chama que te fez abandonar o lirismo, porque você aparentemente abandonou o lirismo, né? Ou você acha que o teu lirismo é um lirismo muito decantado e peculiar, distante do tradicional? Eu teria que refletir, porque eu não... Tem poemas, os meus poemas, sobretudo, eu fui fazendo aquilo que foi possível, não é? Quer dizer, eu não procurei. Eu acho que, sem querer, por um processo qualquer interno meu, eu nunca tive muita capacidade de aprendizagem técnica. Eu tenho uma certa dificuldade. Já isso até se vê, o meu rendimento escolar não foi dos mais brilhantes. E realmente é uma dificuldade técnica que eu sempre senti. Quer dizer, para escrever, eu sinto que a minha poesia, às vezes eu leio ela de um jeito que esses defeitos de quem não domina a técnica, de quem não tem segurança do ponto de vista técnico no que escreve. Por exemplo, o Drummond é um colosso em matéria de... ele venceu, você sente isso nos primeiros livros dele, que ele está se valendo do modernismo, daquela coisa meio pueril do modernismo, aquela forma meio desencontrada, meio imperfeita, mas ele vai ganhando, conquistando consistência métrica, técnica, né?
e vira um prodigioso artesão. Ele é capaz de fazer poemas a qualquer instante, sobre qualquer assunto, a qualquer hora. Você sente isso e no caso dele, poemas com conteúdo, não apenas um versejador. Não é? Ele tem melhores poemas dele, poemas piores. Ele não é absolutamente um poeta bom de fio a pavio. A grandeza dele não tem... Esses dias, numa conversa exatamente aqui, o Caminha, Edmilson Caminha, que é um mondólogo, ele está no conselho editorial Drummond, da editora Record, ou Record. Eles estão relançando a obra do Drummond. E aí ele citava alguém que comparava o Drummond com o João Cabral. E aí esse crítico falou assim, olha, o João Cabral ele está lá em cima. O Drummond tem altos e baixos. Aí eu falei assim, pô, a vida tem altos e baixos. Os poetas não são anjos. É verdade, é verdade. Não é isso? É isso mesmo. Está tudo muito ligado, é claro, fundamentalmente, não é? Os gênios têm isso, claro, eles têm os poços e os ápices, né? O cume. É verdade, é. Deixa eu fazer uma questão aqui que... Mas você acha que ele respondeu? Eu acho que sim, eu acho que... Não é? A gente pagou muito. Você tem alguma... Não, eu estou achando que ficou muito fluido assim e pensei que perdeu um pouco o fio que você estava... Mas eu acho que dentro daquele contexto a coisa começa a Baudelaire, não é? A leitura madura de Baudelaire foi uma leitura que tem um pouco a ver com esse problema da questão das duas, não é? Que coloca o problema do sofrimento, não é? Desse contraste entre... Que é bem baudelairiano. Essa é o problema do... Aí tem um bom tema para concluir um pouco e armar melhor essa junção, se é possível, se isso tudo não é melhor que fique do jeito que está, não é fluido e sem compromisso. O fato é que é sentimento, não é? Que eu acho que é uma coisa muito importante na poesia de Baudelaire, na poesia desses grandes do século XIX francês, né? Que realmente é a origem do sentimento poético profundo, de agora, onde a poesia foi mais fundo, não é? E que teve os seus herdeiros, alguns americanos maravilhosos, que pegaram essa origem, e o Pound, o Eliot, a Emily já no século XIX. Né? Sim, mas não posso deixar de dizer, falando de americanos. Olha ali ela ali, ó. Entre os grandes. Olha, o jeitinho com o uniforme dela, né? Shakespeare, está muito boa a companhia. O Darwin. Eu pensei que fosse Lembra o Whitman, né? Mas o Whitman teria posto um chapéu. E aí você viu os outros, que engraçados? O Einstein e ali a Emília, que é uma homenagem do Monteiro à mulher do Anísio Teixeira. A Dona Emília. Dona Emília, eu não o sabia. Albertinho, não sabia. Albertinho e o Carlão. E o São Francisco. E o São Chico, claro. Tá ótimo. Mas, Chico, eu vou te fazer uma pergunta que vai lhe dar uma oportunidade de você aprofundar essa questão, que é o seguinte. Em 1975, a nova... a gente fala membra ou membro? Da Academia Brasileira de Letras, a Heloísa Buarque de Holanda, amiga deles, publicou um livro chamado 26 Poetas. E é uma antologia, e você é o primeiro da lista. Ao lado, você, Carlos Saldanha, o Cacaso, o Roberto Piva, Torquato, o Capinã, o Schwartz, a Zulmira, etc. E ela, nessa antologia, ela
descreve algumas características desses poetas, que ela diz, olha, isso não é exaustivo, são exemplos do que se faz hoje. Não tem aqui só os poetas chamados marginais, é um negócio mais amplo. Tem aqui o Schwartz, né? E aí ela falava das características da poesia que se fazia naquela época. Algumas delas são as seguintes. Primeiro, a maior participação do autor no planejamento, na confecção e na distribuição dos seus livros. Coisa melhor. À margem das grandes editoras, né? A presença de uma linguagem informal, à primeira vista fácil, leve, engraçada, que fala da experiência vivida, é uma característica que contribui para encurtar a distância entre o autor e o público. Ela fala numa coisa muito importante aqui, que é a deshierarquização do espaço nobre da poesia. Sim. Tanto nos seus aspectos materiais gráficos, quanto no plano do discurso. Sim. Tem mais 3 aqui, que é, no plano específico da linguagem, a subversão dos padrões literários, dominantes então, que é uma recusa tanto da literatura classicizante, quanto das correntes experimentais de vanguarda, que ortodoxamente se impuseram de forma controladora e repressiva no panorama literário. Brasileiro. Estamos falando aqui desses 26 poetas. Do mesmo modo, outra característica é a poetização do relato, das técnicas cinematográficas e jornalísticas, que resultam numa expressiva singularização crítica do real. Então, se agora a poesia se confunde com a vida, as possibilidades de sua linguagem, evidentemente, se desdobram e se diversificam na psicografia do absurdo cotidiano, na fragmentação de instantes aparentemente banais, passando pela notação do momento político. Finalmente, ela diz que todas essas características, etc., resultavam também numa certa diluição, numa certa banalização, que resultava em equívocos, porque parte significativa da chamada produção marginal mostrava esses aspectos do modismo, da diluição, onde a problematização séria do cotidiano, ou a mescla de estilos, perde sua força de elemento transformador e formativo, constituindo-se em mero registro subjetivo, sem maior valor simbólico e, portanto, poético. Então, é muito interessante. Eu queria que você comentasse essa antologia da Heloísa e como é que você se insere nesse panorama, nesses poetas, né? Você falando da relevância dele, que você até foi chamado numa época de príncipe dos poetas. Foi. É porque existe uma diferença, né? Se você for ver, há uma diferença a poesia dele em termos dos outros, né? Eu acho que há uma profunda diferença. Né? Não, mas tem muitos Sim, bons não vou dizer poetas, que não, mas eu acho que tem essa aproximação, por melhores, exemplo, ao Drummond, né? Esse tipo de linguagem, é uma estética mais né? Elaborada, mais profunda, ao mesmo tempo em que, contrariamente a tudo isso, ele pega justamente a coisa do Baudelaire, ele pega a coisa do choque, do banal, do corriqueiro, do prosaico, do brasileiro mais escrachado, da coisa do patriarcado brasileiro, né? E nas relações sociais, né? Você vê, eu acho genial esse lado da poesia do Chico, assim, eu acho que a sociologia brasileira está toda na poesia dele. Né? Então eu vou, juntando a essa pergunta mais geral que eu fiz, juntar uma outra que é o seguinte. É difícil classificá-lo como poeta marginal, mas talvez a gente pudesse falar que você foi um guru dos marginais. Não, longe. Não, inclusive, eu acho que tem, só para citar assim, os que me ocorrem, o Zu, que eu estava falando, eu considero ele um poeta muito mais, com um horizonte de muito maior
amplitude e com uma coisa da paródia e do estilo, da forma, da graça, da inteligência, da sensibilidade assim, acudíssima de usar o humor, porque o humorista, em geral, tem um defeito grave, a meu ver. Ele não é compassivo, ele não tem uma certa... Ele tem um certo desprezo pela natureza humana. Para ser um bom humorista é bom, é interessante, é inteligente, são maravilhosos, tem humoristas fantásticos, mas o Zucca tem uma coisa que confere a ele uma altitude que você não vê no humor em geral, que é uma delicadeza no humor, uma coisa que é rara, essa junção. Eu não conheço um que tenha levado tão adiante. Conheço, sim, um que é da categoria dele, que é o Ali Salomão. O Ali Salomão também tem essa... Sailor Moon, mas eu chamei uma vez ele de Sailor Moon, ele falou: Chico, por favor, eu sou o Salomão mesmo. Isso aí é um período que eu era muito besta. É? Tinha metido a besta. Então... Eu sou Salomão e era uma figura, eu gostava muito dele e uma admiração enorme pela poesia dele. Tem poetas que realmente são muito bons desse período. Eudoro, já não falando mais do Eudoro mas Augusto. a lírica juntos, do... Águas Emendadas, fizeram juntos aqui. Mas temos um que é mais ainda que é meu e dele mesmo, é o Dia Sim, Dia Não. Nós fizemos fizemos juntos, com uma edição do Áquila, não é? Áquila Rocha Miranda, que fez a parte gráfica. Então, uma beleza o livro. Sim. Bom, enfim, então tem essa coisa, não é que eu não sei, perdi um pouco, fica a origem da pergunta. É a questão, né? Até que ponto você pode ser considerado marginal, né? E você é considerado assim por muita gente. Eu vi várias teses, dissertações falando disso. E, ao mesmo tempo, você, evidentemente, uma diferença, não fica nessa caixinha. Não, eu acho que tem... Bom, que essa coisa do marginal, não é que, como diz aí eu já estou citando um pouco o Chacal outro dia, uma observação dele que eu achei muito engraçado, falou assim: me considero um poeta marginal, vamos lá, eu também vou, já me cansei de lutar contra isso, né? Porque vou ser marginal, ou seja lá o que isso quer significar. Tem uma menina da Universidade Federal de Goiás, e, na minha opinião, ela resolve essa questão ao comparar os seus poemas com os do Drummond, ambos gauche. E aí ela diz o seguinte: o Francisco Alvim apresenta em sua poesia uma proximidade com o poeta gauche drummondiano pela via do esboço de poeta que ele também constrói em seus poemas. Não no sentido do poeta modernista. Fazem uma postura, um posicionamento consciente e crítico de se colocar à margem do centro de poder, seja ele político, social ou literário. Sim. É verdade. É um pouco... Marginal nesse sentido é perfeito. Não é? De a margem. E tem também um aspecto interessante que talvez a gente pudesse lembrar, que foi lembrado pelo Glauco Matoso, que no Rio de Janeiro, embora você fosse considerado marginal, etc., você já fazia um produto, livro, com meios que eram tecnicamente muito melhores do que a geração mimeógrafa. Sim. Formalmente. Isso é coisa do Cacaso, né? O Cacaso, líder desse período todo, que exerceu não só influência, por exemplo, muito eu não digo que tenha sido uma influência total pela forma curta, né, dos meus poemas, eu devo ao Cacaso, né? Porque ele me
me chamou. Eu gostava muito dos poemas, gosto muito dos poemas dele e da brevidade dos poemas. Tem alguns que são realmente extraordinários, eu acho. E ele exercia não apenas essa coisa formal que ele trazia muito para esse mundo, aquela para a realidade de todos nós que estávamos vivendo aquele período, né? Do ponto de vista da forma, né? Mas, enfim, era uma coisa, entrava nesse universo das formas que eu via que eu via dançando, né? Fora da gente, como se estivesse à disposição de todos nós, né? Essas coisas, essa coisa formal propriamente. Mas ele essa coisa que ela diz, né, do poeta à margem, é um pouco isso, né, que é no fundo, aquela coisa muito do período e muito forte, porque tinha a realidade política externa era muito opressiva, né? Era o período pior do golpe, né? Então, havia esse negócio, se há governo, eu não sou contra, qualquer forma de poder era opressiva, né? Mas realmente, e Elô chama atenção para isso, é aquela questão isso atinge até a produção, a distribuição, né? A distribuição, o samizdat, não é? Que é a poesia de mimeógrafo clandestina, quer dizer, isso tudo havia um apelo forte, porque vinha você se sentia ameaçado, era um período de muito medo, muita repressão e muita alegria ao mesmo tempo, era uma força erótica inacreditável, um erotismo aí no sentido, inclusive, dos sentimentos profundos, né, de vida, né, eram formas que te conduziam para o lado... Chico, mas você não acha que isso que ele fala da sofisticação, da diferença, isso de estar à margem, tem a ver também com o fato de que você não era só poeta, você era também diplomata? Porque esse lugar da diplomacia, essa questão da relação com o poder, justamente... É uma coisa muito ambígua. A sofisticação, né, das informações que você tinha, as viagens, tudo isso, claro, eu acho que moldou a poesia também. É uma ambiguidade muito grande, não é muito forte, porque não havia porquê eu devia ter ficado fora das instituições e ter uma parte de vida minha que é inteiramente dominada por elas. Né? A vida... Itamaraty é uma instituição fortíssima, né? E que não te larga. Estou aposentado e tem uma dimensão de vida minha que continua. Mesmo eu não praticando, eu tenho pouquíssimo contato com o Ministério há anos, né? Mas, independentemente disso, a coisa continua. Porque mas nesse aspecto, o Itamaraty é uma instituição definidora da identidade nacional. E é um berço em termos da política externa, de grandes nomes. O Vinícius, o João Cabral, né, o Raul Pop. Não, eu não, pelo amor de Deus. Eu estou lá Não, isso não é Guimarães, o Guimarães. Não, pois é, exatamente por isso. Vamos deixá-los lá no segundo andar. Eu estou na portaria do primeiro. Cara, imagina. No terceiro andar. Que, aliás, era onde eu frequentava o Guimarães quase, porque o departamento cultural era no terceiro andar dos anexos do... Ah, é? E ao lado da divisão de fronteira. O William também trabalhou na divisão de fronteira. Pois é. Eu vou me permitir aqui ler um poema que tem a ver com esse período do medo, da opressão, da ditadura militar, etc., que é um dos poemas mais citados seus, que reflete um pouco esse período, que é o Riso Amarelo do Medo. Sim. Não é? Sim. Brandindo o espadim do melhor aço de Toledo, ele rompeu pela academia. Cabeças rolam por toda parte. É preciso defender o pão de nossos filhos, respeitar a autoridade. O atualíssimo evangelho dos discursos
diz que um Deus os fez desiguais. É ótimo, né? Aquilo que eu estava falando, como ele representa a sociedade brasileira, as questões, nossa, né? Como ele sintetiza, ele pega de modo agudo, né? É isso mesmo. Não é? Eu acho que é muita modéstia dele também, né? Essa coisa de... A modéstia faz parte da... É que são outros tempos também, são outros tempos. Dissimulado. Ô, Chico, deixa eu apresentar outro aspecto aqui que já foi estudado na academia, etc. Só um pouquinho, só me Sim, permite, claro, porque claro. você falou uma coisa e eu fiquei pensando, é modéstia, mas ao mesmo tempo eu acho que não é, que tem a ver com uma coisa que eu acho, aí eu vou me permitir, assim, né? Que teve um momento que ele falou numa frase de uns poemas dele assim, me sinto sem tamanho no mundo. Me sinto sem tamanho no mundo. Então, eu acho que até o próprio medo, coisas que ele já me contou com relação a entrar na carreira, tudo, eu acho que tem uma angústia, que tem uma coisa aí também, entendeu? Que não é só a modéstia, entende? É uma coisa mais complexa. Sei. Eu não vou falar mais nada, eu acho, mas se ele quiser falar, ele fala. Não, modéstia, eu nem... Sei lá, falar de si mesmo é complicado, né? Porque é uma tal... São arapucas, atrás de arapucas. Sim, você abre um alçapão, tem outro, mas aí você vai abrindo, fica uma coisa impossível, né? Então, pode ter tanta... Acho que o medo é uma coisa tão complicada porque você não percebe quando ele ultrapassa um determinado limite, você não se dá mais conta dele. Em geral, você vê o medo como situações extremas, não é? De que você atravessa alguém, enfim, em face de uma ameaça qualquer, você reage de uma maneira ou de outra, não é? Mas fica dentro de uma situação muito, muito delimitada, não é? O medo dessas vivências políticas dentro da história, ele pode te acompanhar a vida inteira e você vai perdendo a consciência dele para viver, claro, para sobreviver. E você frequentemente projeta o seu medo, você se acha corajosíssimo e, no fundo, você está morrendo de medo e se escondendo, né? Porque o risco que você sente no fundo, você não suportou, você teve que se iludir, se auto-iludir para poder permanecer dentro de uma certa estabilidade, né? Que vai te garantir, e vai perdendo a consciência. Você vai perdendo a consciência. O que é sempre uma coisa desastrosa, né? Quando você perde qualquer tipo de consciência, você está entregando o ouro ao bandido, né? Mas então, aqui você não perde a consciência, ao contrário, você faz o contrário. Aí vem essa coisa, que a poesia, ela nesse ponto, eu não digo da qualidade dela, não estou exprimindo a qualidade, mas ela, para mim, foi salvífica, num certo sentido, porque ela permitiu um espaço imaginário em que eu não dava todas as cartas, mas dava algumas, né? E essas, felizmente, estão aí, estão documentadas, Mas isso não dá conta da vida, né? Claro, a vida é mais ampla. Eu vou até ter uma pergunta sobre isso em seguida, mas antes eu queria dizer que, na minha opinião, esse poema, O Riso Amarelo do Medo, é um poema drummondiano. Tem aqui uma influência. Eu me lembrei logo do Congresso Internacional do Medo. E no final ele diz assim: cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, cantaremos o medo da morte, o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo. E sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas de medrosos.
Muito bom. É um diálogo perfeito, né? Não é isso? Exatamente. Agora, a pergunta que eu queria fazer, aproveitando isso que você já acabou de dizer, é o seguinte: tem essa menina, a Eleni, lá da Universidade Federal de Goiás, em um determinado momento ela chamou a sua poesia de fractal. Ela está se referindo a essa questão que você já mencionou, que teve influência do Cacaso, das formas curtas, fragmentárias. E no caso da análise dela, ela diz o seguinte, que você não se comunica assim, de maneira tão transparente, deixando para o leitor espaços de interpretação. Então, ela diz que a poesia sua, de maneira geral, é uma poesia que carrega incompletudes. Você precisa... O leitor precisa participar para entender, etc. Eu acho isso muito interessante porque a poesia oriental, por exemplo, no Japão, tancas e nos hakais, tem muito isso, né? O leitor tem que ser um sujeito ativo para poder interpretar. Tem que ter uma certa bagagem. Tem que ter uma bagagem. Senão ele não compreende. Porque você tinha falado agora há pouco, você não entrega o ouro. Exatamente. É verdade. É isso? Pelo menos pode, não sei, é um pouco a questão mas tem um lado negativo também nisso, não é? Porque é o lado simulado. Quer dizer, eu tenho muito a impressão de que eu nunca tomo direito as coisas com as duas mãos, porque falta uma pegada, né? E essa pegada, às vezes eu vejo em outros poetas e eu invejo. Claro. Eu invejo, porque você tem a coisa firme nas mãos. E eu sou tão estimulado, tão esquivo, e me dá uma certa aflição, às vezes. Esse é o lado... Tem sempre um lado bom. Esse lado, eu gosto mais de falar do lado ruim do que do lado bom. Bom, numa época em que se fala muito da diluição do eu lírico, inclusive, acho que o autor se extinguiu, eu não concordo com isso. Eu acho que, às vezes, o eu lírico é um nós, porque ele inclui o outro. Sim, os outros em Ou nós, claro, com certeza. Claro. E aí eu acho que essa incompletude é muito legal, porque você... Eu me lembro de um quadro do Picasso, e ele pintou lá eu acho que era um toureiro, etc. E aí ele faz vários retratos, e num deles, ele só colore um trecho aqui do ombro do toureiro. Antônia, sei lá. E aí, quando você vê, você fica com vontade de pegar pincéis ou lápis de cor para completar. Te dá essa... Eu acho que isso que ele falou, isso que você está falando, dá um pouco de entrada para ler esse poema aqui. Por favor, Malu. Eu vou ler. Que eu acho que é justamente a questão do que ele falou, né? Que é um limite, né? Que a pessoa tem e como é que faz, né? Para agarrar tudo com as duas mãos. Esse poema é notável. Limitações. Não li o livro dos mortos e jamais acenei para um disco voador. Não conheço outro contato, não me foi dado outro êxtase. Só este e este, visível e irremediável matéria. Como faria o meu neto. Jair. Bom, eu fico realmente... Essa sua leitura me enche da mais profunda alegria, porque é uma homenagem ao Eudoro. Eudoro Augusto. Não, a homenagem é mais do que homenagem. Você faz a ele pessoalmente, porque esse poema é dele. É dele? É dele. Não Ele está no livro, não. Ele está no livro. É frequente. Você não foi a primeira a ler. Bom, aqui não tem.
Pois é porque tem o último que fez esse equívoco foi o Luiz Costa Lima, que leu um poema bom, o Luiz Costa Lima fez, eu posso fazer também, né? Ele leu ele pôs um artigo que ele escreve. É mesmo? A meu respeito, ele escreve, e aliás, um artigo em que ele não Ele gosta, escreveu isso, pelo menos eu só falei. Pois né? é. E não é um artigo que fale Mas bem, é belíssimo contrário, esse poema, faz né? muitas restrições. Beleza. O livro é o Dia Sim, Dia Não, que tem parte do Eudoro é do Dia e Sim, parte Dia Não. minha, é do Dia Sim, Dia Não. E os indícios estão as autorias estão no índice. Mas podiam não estar também, porque o Cacaso fez um livro semelhante e esse nosso foi calcado um pouco nós imitamos um pouco o que tinha feito o Cacaso com Lui, que é um poeta extraordinário do período também, e que ele fez um livro de viagem, mas que nem eles não mencionam que são autores dos poemas, é como se eles fizessem os dois juntos, cada um deles. Olha. Porque isso da música popular, se não me engano, é um processo que o nosso grande Roberto Carlos e o Erasmo Carlos eles têm um trato qualquer entre eles que eles não o Roberto nunca fez uma letra de canção, e no entanto todas são, não sei se nunca fez, mas ele não terá feito todas as letras, e os dois têm esse compromisso. O Erasmo é o letrista, parece, de canções extraordinárias. Então agora, para me perdoar e para dizer que você trata disso de modo magnífico, tanto quanto, eu vou ler outro. Eu fico outro que é de tirar o chapéu, que pega justamente a questão do limite. Mas viva o Eudoro. Viva o Eudoro. Eu espero que ele leia que ele veja esse programa. Então, esse aqui é genial também, porque olha o título, Ulisses. O búzio junto ao ouvido. Ouço o mar, apenas quarteirão e meio de onde moro. Prefiro ouvi-lo no búzio. Calmo. No quarto, a vida que para. Ouço o mar. Quer dizer, você também merece. Muito obrigado. Mas foi engraçado que a gente ficou sabendo, quer dizer, uma coisa que não estava ali escrito, eu não olhei, pronto. Já saiu em Londres, saiu um comentador de um daqueles livros de literatura, história da literatura latino-americana. Uma coisa assim. Também. Em Londres, não sei aonde, tem vários lugares já saíram. Eu já fiz o quanto podia o esforço de esclarecimento atualmente. Eu deixo, vou no embalo, acho ótimo. Eu pego uma carona. E vou ler então mais um aqui. Lê. Que tem a ver também com isso. O título do poema é do Metro Nenhum. Esse é o seu último livro? É de 2000, inaugurou o século. 2011. É 2011. Eu já estou esquecendo, 2000 é outro. 2000 é esse aqui, ó. Esse da poesia. Mas a mão que escreve. O tronco nu contorce e grita na flora oblíqua. O ar respira a dubiaragem. Na carne escura, a dor que surge. Aqui agora tantos olhares presos no lírio do pelourinho. Látego e nádega, corpo cego emparedado na própria história. Ecoa vivo o meio-dia, o ouro falso, a vida falsa. Fezes e mijo, suor e sangue, carne tão nossa. A mão apócrifa. É terrível, né? Tremendo esse poema. Tremendo. O Artes comenta esse poema? Não, porque o artigo dele eu acho que é de 82.
Esse Esse poema? poema Esse poema é agora. é agora, né? O Schwartz, o artigo é de 82. Tá, então ele não. Ele Tá. não tinha sido escrito ainda. Esse poema é engraçado. Uma vez eu fui a uma viagem literária que o São Paulo fazia. Então, nos punham dentro de um táxi. Era uma coisa estupenda, produção paulista. E a gente ia visitando uns municípios. E cada poeta tinha um trajeto. Me coube fazer um trajeto assim próximo de São Paulo, muito interessante, que pegava mais a área das favelas paulistas, onde eu vivi grandes momentos assim de surpresa. Favela paulista é incrível. Não deve ser muito diferente da carioca, não, mas a carioca, as que eu conheci, eram da minha vida de adolescente lá em Laranjeiras. A gente subia para o morro Cara de Cão, não sei, um morro que tinha por lá, Santa Marta, da impressão. E tinha umas favelas que a gente atravessava que eram notáveis, porque ainda era a fase das favelas de madeira, não é? De tabiques que eles arranjavam e papelão, enfim, aquela teto de amianto, enfim, não era a de alvenaria como são, não, como as de agora, né? Como umas fossem melhores que a outra, né? Tudo igual. Mas o fato é que São Paulo entrava em alguns prédios e era uma lanchonetes perfeitas, como se você estivesse no centro de São Paulo, nas mais sofisticadas, não digo as mais sofisticadas, mas tudo de mármore, assim, no meio daquela confusão de alvenaria de favela, né? Por fora, mas por dentro, um luxo, né? E ou pelo menos uma coisa, não propriamente luxo, mas uma coisa comparável às lanchonetes da Zona Sul, né? Do Rio de Janeiro e provavelmente São Paulo também. Mas eu estava contando uma coisa e acabei me desviando para o outro. Você desviou tanto que eu também perdi. Gente, deixa eu falar uma coisa. O que eu queria perguntar para você, assim, se você continua escrevendo. Sim. Anotando, eu anoto muito. Não sei se eu vou ter tempo de processar esse material e fazer um novo livro. Eu tinha certeza que eu ia fazer quando eu me aposentei, mas agora a certeza foi se diluindo porque as obrigações, enfim, a vida de aposentado e os períodos de vida vão se sucedendo uns aos outros, independente do que a gente queira, né? E o meu querer é muito, muito errático. Eu quero às vezes, e às vezes eu acho que... Mas eu gostaria, do ponto de vista assim, de gostar, retrabalhar um pouco esse material que eu fui anotando. Para fazer mais um livro. Para fazer mais um livro. É mais difícil ser poeta com a idade, com o envelhecimento? Para mim sempre foi mais ou menos a mesma coisa. Eu nunca deixei propriamente de escrever, nunca tive grandes dramas nesse sentido. Passei longos períodos sem escrever, que eu nem notei. Nunca transformei isso numa questão fundamental na minha vida e nunca deixei também inteiramente de lado. Mesmo quando eu paro de escrever, aquilo eu sinto de alguma forma. Sinto de uma forma negativa. Quer dizer, eu devia estar escrevendo, não tem nada que escrever, não tem assunto. Né? Sinto meio... O Ovídio diz um negócio que eu acho fantástico. Que ele diz assim, tudo que eu escrevi era poesia. É verdade. Eu acho que o poeta ele acaba se expressando poeticamente em todas as horas da vida, né? É isso? Tem muita coisa da linguagem. Você é poeta, você que para mim também... essa é a maior verdade. É verdade, não é? Claro. Eu queria lembrar, gente, nós estamos conversando aqui nesse bate-papo no dia 29 de abril.
Sim. E hoje é aniversário de dois grandes poetas que eu gostaria que o Chico comentasse. Um deles eu sei que ele conhece bem e a outra eu não sei. Uma é Alejandra Pizarnik, Sim, a Argentina. uma grande poeta argentina que fala sobre a morte, mas é visceral. Ela às vezes me lembra o Paul Celan, né? E o outro é o maior poeta da língua grega moderna, Constantinos Cavafis. Cavafis é uma beleza. Aniversariante de hoje. Do Cavafis. Não sabia. Formidável. São dois grandes. A Alexandre, eu confesso que eu conheço muito pouco. Eu li 1 ou 2 poemas dela, nunca senti a poesia dela. E minha memória não é boa, eu não tenho realmente um sentimento de que tem. Louca por ela, não. Mas o Cavafis, eu realmente li muito. Li muito e é uma obra relativamente curta, não é numerosa, pelo menos porque também em tradução tem isso, às vezes a tradução é parcial. A mais notável é a de um português, acho que é do José Régio, será? Essa me impressionou tremendamente, eu não sei se você conhece essa tradução. Não, José Régio. É José Régio. Eu não sei, é um poeta, enfim, esplêndido, não é? Esplêndido. Eu acho. Fernando Pessoa achava ele maravilhoso. A forma inacreditável, porque as traduções elas acompanham, não é uma forma tão impenetrável. Tem uma coisa na poesia dele. É uma forma requintadíssima, mas é uma forma que você reconhece. As traduções são muito boas, em geral, você tem uma impressão delas, né? Porque não é uma poesia impossível de traduzir, não é. Eu conheço várias versões, não é? Várias traduções dele. E acho um poeta, do ponto de vista, assim, a maravilha que ele tem aquela coisa da luxúria, né? O sentimento da luxúria, que é uma coisa formidável, aquela coisa ele oriental. Ele escreveu 154 poemas. Está vendo? Muito pouco, é uma obra concentradíssima. A quintessência. Não precisa mais. Outra pessoa que eu acho genial nesse aspecto é a Elizabeth Bishop. Sim. Também 150 poemas. Ela São só obras publicou curtas, a essência. A essência da ela coisa foi cortando, dela. né? Incrível, né? É muito bom isso. Você também publicou pouco. Mas não tem a igualdade, a coisa, né, é muito irregular. Tem coisas que eu... Mas eu não abandonaria o que eu publiquei, não. Eu acho que formam um todo que eu não mexeria, não porque acho perfeito, ao contrário, mas eu acho que faz parte do meu show, não é? Quer dizer, minhas coisas descaídas permaneçam todas. Ô, Chico, a gente está encaminhando aqui para o final desse maravilhoso bate-papo. E eu queria que você comentasse um pouquinho a sua relação com a Clarinha. Pois então. Que é uma outra grande intelectual. Uma coisa que eu queria lembrar é que foi ela quem descobriu a Ana Cristina César, não é isso? Grande parceira, eu acho, né? A Ana é uma coisa extraordinária, né? E maravilhosa, e realmente foi um privilégio ter a oportunidade de ver o encontro dessas duas, né? De contemplar o fato, né? O feito. Né? Eu me lembro da primeira vez que Clara se referiu a Ana, ela estava como professora na PUC, e aí ela veio e falou assim, lê aqui essa prova. Eu, na época, tinha ganhado um presente maravilhoso da Vera Pedrosa, colega de filha do Mário, colega de Itamaraty de carreira. Ela tinha me dado uma assinatura do
New York. New York. New York. A revista americana. A revista americana. New Yorker. De livros, né? De livro. Não, era o jornal mesmo, era o suplemento literário, que era notável. Você tinha ensaios. Sim, eu tive que depois de um... Era a revista do Gay Thalys e tal. Fantástico. Maravilha. Os reviews que você tinha ali. Eu não lia mais nada, eu tive que parar de ler, porque acabou. Eu só li os releases da New York. E aí a Clara veio e falou, lê essa prova. Eu falei assim, mas isso é um artigo do New York, dos mais brilhantes. O ensaio, eu não me lembro do assunto, mas uma segurança, uma vocação. Ali você sentia a literatura, realmente a pessoa, o escritor, não é, que estava surgindo dali. Uma cabeça, uma inteligência, uma acuidade, uma formação, pegando tudo que havia de bom no curso que ela estava fazendo, né? Grande tradutora. Grande tradutora, grande articulista, grande ensaísta. E era uma prova feita na sala de aula. Era uma coisa que, lá com a Clarinha era a professora dela. Professora dela. Eu falei, poxa, essa menina é extraordinária. E aí foi um período esplêndido, né? Porque aí o Cacaso era professor junto com o Clara. E aí se formou todo o Afonso estava lá, tinha o Silviano, tinha o Costa Lima, tinha uma opção de gente, né, brilhante ali, de professores e de alunos. É aí que nós nos formamos a unidade da Frenesi. E Ana, nesse início, ela era muito mocinha, então ela não tinha se apresentado ainda como poeta. E era mais estudante, né, brilhante, que a gente conhecia, que já estava no grupo, estava namorando, era uma grande namoradeira, e todos namorando, mas era muito bonita, muito bonitinha. Enfim, e uma pessoa estupenda, muito... E era uma camaradagem, era um meio realmente maravilhoso, todos muito amigos, muito... Mas ele te perguntou da Clarinha também. Pois é, e Clarinha, bom, Clarinha eu tenho um certo pudor, né, de abrir o jogo, porque depois ela vai ouvir, vai ficar furibundo, pode não aprovar. Mas eu realmente, aí eu conheci Clara bem antes, não é? Bem... Lá a primeira vez que eu vi Clarinha, ela estava tocando violão na casa de Dona Graciama, que era a mãe. Não é? Mãe. Eles têm em Ouro Preto, uma casinha linda, à beira ao lado do painel do Guinhar, belíssimo, da Marília de Dirceu. Realmente painel belíssimo. Ele foi lá e pintou as florezinhas. Eram muito amigos, o Dr. Rodrigo, todos fazendo parte daquela geração. E muito a ver com esse meu amor também pelo modernismo, não? Claro. É um casamento modernista. Quem nos casou foi na cerimônia de civil, foi meu Deus, agora o pai da Maria Clara Machado, do Aníbal Machado. Aníbal Machado. Que era o escrivão da vara de família, onde nós dois nos casamos. Né? Olha só. Enfim, era a República das Letras, o Tonhão Martins. Né? A admiração pelo pai era enorme. Não é? O Alexandre, que nos aproximou, Alexandre Olali, que foi um grande amigo, uma saudade imensa dele. E sabia tudo, e convivia com todos os níveis sociais e de idade. O Alexandre, né? Ele batia na porta, foi a Buenos Aires numa época em que quem trouxe o Borges para o Brasil foi o Alexandre e o Fausto Cunha, que eram, aliás, inseparáveis, muito amigos.
E o Alexandre tinha uns 18, 19, não, tinha mais, tinha uns 20 e poucos anos. Ele foi a Buenos Aires, bateu na porta do Borges, conhecia, já tinha lido não sei quantos livros do Borges, e falou, eu sou lá do Brasil, vim aqui, eu quero... entra, vamos conversar. Ótimo, passou uma tarde. Mas ele era muito aberto, Borges. Era impressionante. Muito. Falando da Clarinha, dia 23 de maio vai ser lançado as cartas do pai dela, Rodrigo de Melo Franco Andrade, com o Mário de Andrade, que são uma beleza, um volume de quase 500 páginas. É um prazer ler, é uma graça. A quantidade de informação que você tem, a diferença das personalidades, aquelas graças do Mário, vai ser lançado no IFAM, dia 23 de maio. 23 Tem que mandar para você o lançamento, como foi no Rio, porque foi extraordinário. Você vai fazer, não? Nós vamos entrevistar a Clarinha aqui, pois é, não é? Formidável. Sobre o pai dela, que foi o primeiro presidente do Serviço do Patrimônio Histórico, depois virou o IFAM, não é? Exatamente. E eu estou lendo essas cartas. Nossa, é um barato, né? São muito interessantes. Muito boas, já sei que o melhor amigo dele era o Bandeira. Verdade. Bandeira tem uma declaração. Bandeira fez um poema para Clarinha, não fez um poema? Fez um poema para Clarinha. Entre os cocôs de Clarinha. Os cocôs de Clarinha. Olha, eu não disse que eu ia falar uma coisa que ela não vai gostar. Não vai gostar. Deixa eu lembrar uma pessoa e pedir para ele ler um poema mais aqui. Claro. É o seguinte, tem um amigo dele, que eu sei que eles são muito amigos, que é o embaixador, como o Chico, não esqueçamos, né? Que tem um poema que o Chico dedica a ele. E eu acho que nesse poema tem vários elementos, digamos, da alta poética do Chico. Né? E, inclusive, o Fernando Reis, que é o nome desse amigo, ele pediu que eu fizesse uma pergunta para você. Uma você já respondeu com relação a poeta e diplomata. Mas essa outra eu acho que é interessante. O que você acha da questão da poesia agora, nesse meio, com a mídia digital, com a inteligência artificial? O que você vê com relação à produção poética? Essa é a pergunta. E depois, aí, se você lesse o poema do Fernando. Muito bem. Poesia, falar o que né? Porque a poesia ela sempre desperta a ideia de que está periclitante, né? Quer dizer, está em um período de extinção. Né? O perigo de extinção é uma coisa permanente, né? Que nem dentro. Livro, né? Mas, de uma maneira ou de outra, ela sobrevive, não é? E o que é um indício também, um contrassenso, quer dizer, você sente esse perigo e, no entanto, ela está aí. Está aí, e às vezes de maneira surpreendente, quer dizer, você pode sentir o esforço, mas você está sempre um grande poeta, que eu acho que surgiu agora, praticamente agora no reconhecimento. Que é um poeta extraordinário, é o Sebastião Shoa Leite, e que ele vai se afirmando, vai abrindo, é um poeta, eu acho que é permanente. Eu tenho um livro dele dessa coleção. Exatamente. A Obra em Dobras. Né? A Obra em Dobras. Ele é realmente um grande poeta. Né? E tem outras aparecendo, as mulheres também, não? Está aqui na presença, muitas, você entre elas, não? Então tão notáveis a produção poética, não é? Tem aquela menina de Belo Horizonte que é uma beleza, que é agora Ana Maria Martins, eu acho. Não, acho Ana Maria. Acho que é eu esqueço um pouco. Não, e eu acho que também a alta tecnologia está usando, a poesia está usando a alta tecnologia. Tem essa tecnologia. Né? A tecnologia, eu tenho os limites que são meus. Não é? Eu não sou tão sensível a essa mudança. O meu limite é a palavra escrita, o verso mesmo, até mesmo o verso. Né?
E eu brigo um pouco com a metáfora, mas o verso eu mantenho. Procuro e acho que é, mas vai ver que não é. O Roberto fala uma coisa curiosa. Ele O Schwartz? O Roberto Schwartz fala que da fala, não é? Que é um poeta, o material é a fala. As falas. Né? E tem razão, não é o verso, né? Mas, enfim, eu pego pelo lado do ritmo, pelo lado dos cortes. Sim. Então, esse caráter de inovação e de inovação dentro da linguagem, eu acho que isso o século XIX trouxe muito, esse período áureo da poesia, e que, aliás, nesse ponto, eu reconheço que os concretos, sobretudo na parte de divulgação, eles fizeram um trabalho extraordinário. Quer dizer, trouxeram as traduções e incorporaram no patrimônio brasileiro esse fim de século dos grandes simbolistas franceses. Eles trouxeram de uma maneira magnífica. E também nas traduções, não é? Os simbolistas franceses e os russos, e essa curiosidade poética, a amplitude de interesse deles nas traduções, é muito interessante. Mas eu acho que tem muita... que aí sobrevive a poesia, sobrevive através desse processo, mas sempre será uma coisa... esse perigo de extinção, de que vai terminar, que daqui a pouco acabou, tem alguma coisa de ou já acabou. Não é muito apocalíptico? É muito... tem isso, não é? Que a gente... E depois as coisas chegam com atraso no Brasil. Acabar o ser humano. Pois é. Gente, eu queria fazer aqui uma coisa que é extraordinária, que é o seguinte. Enquanto a gente estava conversando aqui, o Henrique botou ali no chat GPT, o programa de inteligência artificial, e pediu para que o programa fizesse um poema com o Chico Alvim. Olha só. E o Henrique me mostrou aqui. Falando da inteligência artificial e poesia. E aí, olha o poema que saiu genial, do chat GPT. Olha aqui. Vamos ver. Francisco Alvim, poeta consagrado, de Araxá para o mundo alçado, entre direito e diplomacia, a poesia foi sua maior valia. Que ótimo. Com traços coloquiais e brevidade, humor, espontaneidade e saudade, Drummond, sua fonte de inspiração, sua escrita é marca de emoção. Jabutis e prêmios, reconhecimento, sua poesia é um legado, um alento. Cada vida, um novo tempo de criação, Francisco Alvim, poeta da emoção. Que incrível! Mas a rapidez, o que é a inteligência? Ele pegou tudo isso, meu Deus! Eu tenho uma posição pessoal, não é legal? Eu tenho uma posição pessoal sobre esse troço de inteligência artificial, que é o seguinte... Qual seria a diferença entre um poeta de carne e osso e um poeta GPT? Qual seria a diferença? Não. É o seguinte, é preciso faltar um parafuso no primeiro para falar bobagem. Ótimo. Mas, por favor, leia o poema que você ficou de ler aí. Então, tem aí esse. Se você quiser ler outro, você lê outro. Eu pensei esse do Fernando, porque eu achei que é dedicado ao Fernando. É dedicado ao Fernando. Chama-se Ventura, ao Fernando Reis. No deserto, líquidos longes e perto. Palavra do pó e malha, ranhura do olhar cego. O sol, com brilho de lua, apaga-se em desmemória. Pedra sedento poente, da luz que tudo sente. Rasga o ar sua túnica de seda e romã, este sangue. Aventura humana e dura, a nenhuma
Aventura. Ah, Ai, muito bem. Muito bem. Obrigado. Puxa, Malu, você tem Você alguma só pergunta a mais? Olha, já chega, né? bom, estamos aí. Não. Vamos então às considerações finais. Chico, Eu tenho, mas deixa eu fazer antes, já que ela não tem uma pergunta, eu faço a respeito. Como é que vai a sua poesia? Por quê? Como é que você chegou lá? Ah, imagina, Chico. Eu fico até constrangida como você falou. De frente a Imagina. você, eu fico. Imagino. Vai indo devagarinho. A minha poesia ela é sobretudo feita a partir da vida, né? É tudo muito relacionado com o viver, assim. Eu não acho que eu sobretudo vivo, né? E aí vem como consequência a poesia. E esse meu viver, eu acho que tem muito a ver com essa coisa do que é ser poeta, né? Essa relação com o mundo, né? Que você, de repente... você acabou de lançar o acabei de lançar Radiância. o Radiância, Vou lançar em São Paulo o Radiância e o Em Voz Baixa, que eu ia lançar em São Paulo quando veio a pandemia. Lancei em Brasília. Foi muito legal. Lá no Sebinho. Nosso parceiro dele também, no Sebinho. Então é isso. Eu tô agora escrevendo contos. Meu próximo livro vai ser de contos. E está sendo um desafio para mim. Vai ser meu 9º livro, né? Mas assim, eu cheguei à conclusão que eu escrevo para os amigos. É uma coisa assim muito engraçada, assim. Não tenho pretensão de nada, não. Simplesmente eu gosto que os amigos leiam, digam alguma coisa. Ô, Pronto. Malu, vamos bater um papo sobre a sua poesia aqui. Quem Está sabe? convidada. Não sei, vamos ver, vamos pensar no assunto. Ver se eu vou ter coragem. Obrigada Você pela já deu um gentileza spoiler. e ideia. Você já deu um spoiler. Ô, Chico, eu queria falar, assim, para finalizar, uma curiosidade. É o seguinte, você tinha se referido aqui ao título do nosso podcast, que é a República Popular das Letras. Você sabe que quem me inspirou esse título, primeiro, foi o Erasmo de Roterdã, Olha só, né? Foi meu cidade querido. onde você Foi. trabalhou, e, evidentemente, a República Popular da China. Eu acho uma combinação Ótimo. imbatível. O Erasmo de Roterdã estava na época dessa instituição da República das Letras, porque na época não tinha WhatsApp. E as pessoas faziam o comércio das suas ideias através do correio, através de estafetas, não é? Então o Erasmo se comunicava com o Milton se Maravilha. o Spinoza com o Oldenburg, o Oldenburg com o Leibniz. E aí esse troço, a República das Letras, vigorou até as guerras napoleônicas. E aí eu falei assim, porque esse programa aqui tem um foco principal na literatura. E aí eu falei, bom, vamos fazer um negócio como não é acadêmico, né? Então, botei o popular. Ficou perfeito. E aí entrou formidável. Muito bom. Numa visão, inclusive, do século da China, que está se aproximando, né? Nossa. Claro. Uma abertura fantástica. Né? E as pessoas Tá aí, têm o tanto Itamaraty medo, né? aplaudiria. Olha, eu agradeço muito bom. você ter vindo aqui, agradeço a você também, Malu, foi muito simpática. Muito obrigado, agradecer. Não é? Eu é que estou muito, muito grato a vocês dois, não é? Porque realmente foi um intervalo aqui adorável, muito bom. Obrigada a Saímos todos das obrigações que nos cercam, que vamos retomar, saindo aqui desse prédio, não é? Desse magnífico isolamento, não é? Na presença. Então vamos em frente, uma maravilha. A você. Pois é, mas que danado, hein? Eu quero é que ele assuma, né? E passe a fazer os poemas que eu não consigo. Terceirizar, né? Exatamente, é bom terceirizar. Né? Obrigada, hein? Valeu. Obrigada, Henrique. Valeu. Muito Gente, obrigado, assim, querido.
Nós terminamos mais um episódio da República Popular das Letras. Hoje conversamos com o poeta Chico Alvim e com a poeta Malu Verde. Por favor, não se esqueçam de dar os likes de praxe e se inscrever no canal para os próximos episódios. Muito obrigado. Tchau. Até lá.